Bom, o que é defesa em profundidade? A defesa em profundidade é uma estratégia que aproveita de múltiplas camadas e múltiplas medidas de segurança para proteger os ativos da organização. Imaginando que os ativos, eles estão dentro de uma, imaginando um castelo, tá? E aquele castelo, ele tem os muros das salas, que são geralmente muito espessos, tá? Que eles antigamente construíam paredes que aguentavam balas de canhão, de certa forma, com camadas de aço. Então ali você ia para o saguão principal, depois você tinha a borda do castelo com muros altos e guardas vigiando tanto a parte externa também como a parte do salão interno ali. Você tinha muitas vezes alguns castelos que tinham um lago em volta, né? E para atravessar aquele, para chegar no castelo, descia-se uma mini ponte ali do portão que tinha na parte da frente, na parte de trás, né? Duas saídas e entradas. Então, assim, imaginando nessa analogia básica que então o atacante, alguém que queria chegar nos dados. Os dados hoje da empresa, fazendo essa analogia com o castelo, seria, por exemplo, eles chegarem onde estaria o tesouro ali. Vamos supor que tivesse o ouro ali dentro do castelo. Ou, se não fosse questão monetária, fosse tomar o poder, seria matar o rei, ou destituir ele ali, sequestrar, enfim. Ele ficaria num lugar protegido. Então, fazendo esse deparo com o rei, com o castelo e com os dados da empresa, o atacante de fora ele teria que atravessar o muro, passar pelos guardas, né? Teria que tentar passar o lago ali. E ele, depois disso, ele teria que burlar os guardas que estão ali dentro do saguão, tentar arrombar as portas, de alguma forma entrar dentro. Então, assim, são camadas que coisas muito antigas, tá? Essa ideia de proteção em camadas, a defesa em profundidade é uma metodologia atual para o mundo digital, tá? Só estou fazendo um deparo com defesa em camadas que, em certas partes, elas se correlacionam. Então, essa ideia de criar proteções extras já é muito antiga, tá bom? Se a gente for seguindo aqui, a gente pode ver que ela não só aborda software e hardware, tá? Então, na questão do hardware, você tem ali, por exemplo, você tem uma camada contra a parte de energia estática, queda de energia. Você tem fisicamente, por exemplo, rack trancado. Você tem piso elevado. Você tem uma porta blindada, uma parede dentro. Muitas vezes o data center fica dentro de uma sala cofre, tá? Pelo menos as normas, o que dizem as normas. A mesma coisa o software, a gente tem ali parte de antivírus, de Fire, você tem um antivírus mais evoluído, o EDR, você tem o Fire de próxima geração, enfim. E também a parte humana, que é o treinamento, né? Então ali a gente pode ver na base da pirâmide que políticas, procedimentos e o treinamento, a conscientização fazem uma boa estrutura da pirâmide, porque é uma coisa que eu sempre toco nesse detalhe, que não é só a empresa comprar software, tá? Muitas empresas, principalmente de pequenas e médias, às vezes até alguns órgãos de governo também têm esse costume de ligar mais a parte ali do meio da pirâmide para cima e esquecer da parte de baixo, que é você treinar o pessoal, que é você ter uma política robusta, que é você ter a consciência, todas as pessoas fazem parte de todo o sistema de informação. O sistema de informação não é só feito de dados, hardware e software. É feito de política, de procedimento, de pessoas, de tudo, de cultura da empresa, né? De cultura do órgão, enfim. Então tá ali, a gente pode ver. Depois da parte de procedimentos e políticas, a gente vai para a parte física, né? Que você tem ali paredes, você tem guardas, você tem chaves, você tem assim, imaginando que você não esteja na nuvem só. Mas até a nuvem também tem esses procedimentos em nível máximo. Mas assim, o data center local, ele precisa ter toda uma proteção. Geralmente, ele fica ali num lugar, um ambiente apartado, certo? Protegido por grades, ele tem câmeras, ele tem, às vezes, para entrar dentro, passar uma das camadas, você precisa de biometria, de uma senha, com só aquelas pessoas específicas cadastradas. Então, alguns lugares eu já vi também, eles aplicam próximo de uma metodologia just in time, tá? Mas seria para o mundo físico, que é alguém vai dar uma manutenção ali dentro, ele vai com uma pessoa acompanhada da área de TI e só é liberado naquele momento. Ele vai dar manutenção no data center. Ah, beleza, fisicamente, trocar um disco, né? Trocar uma fonte de energia ali, mexer ajustar algum cabo, etc. Então, é liberado para ele só naquele momento, ele não consegue mais entrar, certo? Então, assim, são medidas que são colocadas em cada uma dessas camadas. Aí você tem a proteção de perímetro, que casa um pouco com a parte física, tá? Que pode ser perímetro também físico e lógico, né? Com a questão ali, você tem
roteador com ACLs, um roteador bem ajustado, você ter proteções ali também de camada, a parte externa, e você vai para a rede interna, você tem a proteção do host, tá? A proteção do host é gerenciamento de patch, você tem uma proteção de malware nos endpoints, nos servers, tá? Porque também antivírus não é só para endpoint, ele é só para o sistema cliente, tá? Eu já vi empresa assim que se preocupa muito o notebook, com o PC, os hosts ali, o cliente, que a gente diz é do cliente, do que é realmente o servidor. Ah, não, porque Linux não precisa de antivírus. Não. Você precisa ter um antivírus sim de ponta, tanto em servidor Windows quanto em servidor Linux. Muitos também às vezes não colocam em servidor Windows porque tem medo de acontecer alguma coisa ali e o antivírus deixar lento ou ele deletar alguma coisa ou acontecer alguma coisa que deixe o sistema operacional inoperante. Não. Isso são ajustes que devem ser feitos e estudados, tá? E tem que seguir norma, essa é a questão. Então você passa ali para a parte de aplicação, você tem ali a parte de federação, que é identidade, né? Você tem questões de autenticidade, autorização dentro da aplicação. Aí existem dentro de algumas grandes empresas até setores específicos só para liberação de acesso, só para controle de acesso, tá? E aí você vai para a parte de dados, né? Você tem a parte de segurança dos bancos de dados, você tem a parte de container, você tem gerenciamento de acessos e tudo mais. Bom, um dos conceitos, né, de defesa em profundidade não é diferente da defesa física, como eu disse, né? São bem semelhantes, como usar num prédio, né? Então, assim, um funcionário usa um cartão-chave para entrar no prédio, tem um segurança ali vigiando o saguão principal, às vezes tem segurança até no estacionamento, porque às vezes o estacionamento tem um elevador que sai do estacionamento, então você tem segurança onde entra no estacionamento lá embaixo, você tem câmeras de segurança que registram todo o movimento de cada andar. E também na mesa, você tem ali a mesa, o funcionário liga o seu computador e digita assim. Você também tem o MFA, praticamente quase todas as empresas já tem esse mecanismo, que é um mecanismo muito bom, que você, além de ter, aquela questão da segurança, que é você sabe o que você tem, o que você é, que é você sabe uma senha, você tem um cartão ali, pode ser um token que parece um pendrivezinho para autenticar, você tem a sua digital, você tem a sua íris, enfim, são camadas que vão sendo colocadas. A abordagem multi-hierárquica, que é para segurança, defesa em profundidade, incorpora elementos das seguintes áreas: controle físico, exemplo de cartões, né, prédios, scanner, impressões digitais, como eu disse, controle de segurança de rede, que é um software que autentica o funcionário para entrar na rede. A gente também tem controles administrativos que autorizam os funcionários, uma vez que eles estão autenticados, a acessar apenas determinados aplicativos, determinada parte da rede. O antivírus, né? Clássico. Análise comportamental. A gente tem alguns EDRs, antivírus avançados, tem alguns também alguns softwares de inteligência artificial que fica monitorando a rede por comportamentos e anomalias ali. Esses caras, eles não só têm vacinas, como normalmente o antivírus comum tem, que é se existe um software que está se comportamento, está tendo esse tipo de comportamento, ele alterou uma DLL tal do Windows, ou ele fez criou um cron tab dentro do Linux ali para ativar algum serviço que não estava, ele já detecta aquilo, apesar de não ter algo concreto com IOC, algo de uma vacina que lembra uma vacina do antivírus, mas é um tipo de comportamento estranho que ele vai alertar para o pessoal de SOC, que é uma equipe que monitora a parte de segurança, próximo do NOC. O NOC monitora a parte de redes, o SOC monitora a parte de segurança e vai alertar, os caras vão ver o que está acontecendo ali. Ao fazer as camadas, até duplicar os processos de segurança, a probabilidade de uma violação é mínima, ou seja, você reduz. Não que você vai ficar à prova de balas, mas você reduz. A maioria das organizações reconhece que uma única camada de segurança, um único produto, por exemplo, o Fire, não vai longe o suficiente para proteger as empresas das crescentes sofisticações dos crimes cibernéticos. Então, muitas já têm essa consciência, que não é só comprar um produto, mas grande parte tem. Tá? Então, eles imaginam que comprar algumas coisas é o suficiente, eu não preciso criar um procedimento, eu não preciso treinar pessoal. É uma coisa constante, um ciclo de vida constante. Então, as camadas principais para realizar essa estratégia são senhas fortes e complexas e únicas, tá? Cada aplicativo ali a pessoa tem que ter, cada parte do sistema, alguns ambientes tem. O cara acessar ambiente tal, ele tem uma senha, para ele acessar outro ambiente, ele também tem uma outra senha. Admins diferentes, com senhas diferentes, é lógico que isso aí tem que ter uma abordagem de você ter um cofre de senha e tudo mais, ninguém lembra de cabeça, né?
Software antivírus, faz gerenciamento de patch, muito importante, backup e recuperação em lugares diferentes do que estão, e o princípio de menor privilégio, né? À medida que a empresa cresce, né, então os aplicativos de serviço também estão ali aumentando, né? A estratégia, continuando com aquela mesma ideia, que é MFA, você ter camadas de segurança em cada sistema que você acessa, aqui é uma camada de segurança a mais, que é você ter dois tipos de autenticação, né? Não só a senha, sistema de detecção e prevenção, como eu disse, o EDR, que é um antivírus mais avançado, a encriptação e criptar o dado também que está tanto no servidor quanto nos notebooks ou no computador da pessoa que está ali na ponta. Ou seja, não é só tudo aquilo, porque se alguém rouba o computador imagina os dados importantíssimos que tem no notebook de um diretor. Não adianta ele ter MFA ali se o cara abre o notebook e tira o disco. Isso é importante de lembrar. Então, a criptografia do disco, ele está em criptação, mas a criptografia do disco é extremamente importante. Então, o computador hibernou, ele desligou, cripta o disco. Então, assim, mesmo que haja um furto, não consegue tirar os dados dali de dentro. Prevenção de perda de dados e as VPNs, que é clássico. Aqui a gente também tem um mapa mostrando um pouco mais assim detalhes, um pouco mais granular de cada parte. A gente tem a parte de perímetro de segurança, você tem a DMZ, como eu disse, honeypot já não se usa tanto faz tempo, que é você criar um ambiente ali fora que ele está inseguro, mas você vê quem está atacando para você meio que desviar o foco, ou também ver um pouco mais de informações dos tipos de ataque que está acontecendo. O DLP, que é para você não ter vazamento, Data Loss Prevention, prevenir vazamento de dados. Você tem ali na parte de rede, toda a parte de NAC, né, que é você monitorar ali, sair controlar algumas coisas dentro da rede, gerenciamento de acesso, aí a parte de endpoint, né, aplicação, tudo mais, até isso para chegar no que realmente importa, que é o dado, que é a informação da empresa.